Então vamos falar hoje sobre ponto médio e barycentro. Bom, basicamente o que a gente vai fazer nessa aula é como é que a gente encontra o ponto que está no meio entre outros dois pontos e como é que a gente encontra o ponto, né, do meio do triângulo. Então vamos lá, sem perder mais tempo. Então vamos aqui. Então imagine que você tenha um ponto médio, um ponto M, na verdade, né, que vai ser o ponto médio, de um segmento cujas extremidades são dois pontos, o ponto A e o ponto B. Então eu desenhei aqui o esquema que eu quero que vocês entendam, né? Você tem aqui dois pontos, o ponto A e o ponto B. Toda vez que eu falo aqui na geometria analítica que eu tenho dois pontos, é porque você conhece também as coordenadas dos dois pontos, né? Então, se eu falar que eu tenho o ponto A, é porque você conhece a abscissa do ponto A e você conhece a ordenada do ponto A. Mesma coisa vale para o B. Você também conhece a abscissa do ponto B e você conhece a ordenada do ponto B. Então, vamos partir do pressuposto que a gente conheça dois pontos. Aí o desafio é, quem é que vai estar, né, no meio desses dois pontos? Ou seja, quem é o ponto médio desse segmento aqui? Né? Como é que você encontra essas coordenadas? Como é que você encontra o x do ponto médio? E como é que a gente encontra o y do ponto médio? É o que a gente vai aprender agora, né? Bom, então vamos aqui. Então eu vou tentar aqui justificar a fórmula, né? Não precisa vocês estarem, como é que se diz, decorando isso, né? Eu vou mostrar só o procedimento uma única vez e depois a gente vai usar somente o resultado, igualzinho eu fiz com aquela fórmula lá da distância de dois pontos. Então qual é a ideia aí? Toda vez que você tem essa situação, você pode criar dois triângulos, né? Que no caso aí, quais são os triângulos que eu estou querendo falar? O triângulo azul, que está aqui, e o triângulo grandão, ó. Beleza? No caso aqui, o triângulo AMN, que eu quero observar esses dois triângulos, ó, o AMN e o triângulo ABP, o pequeno e o grande. Fechou. Esses dois triângulos aí, toda vida que eu tenho uma situação dessa, eles são, né, semelhantes. Em outras palavras, um é a ampliação do outro. Então esse triângulo que é bege aqui, ele é a ampliação desse triângulo azul, certo? Bom, beleza. A partir disso, vamos fazer o seguinte, ó. Perceba que eu marquei dois pontos aqui, vou até tirar aqui essa marcação. Eu marquei o ponto N, né, e o ponto P. Só para a gente não se perder aqui, perceba que o N, a abscissa do ponto N, é a mesma, né, do ponto médio. Porque ó, eles estão um em cima do outro. A abscissa desse ponto que está aqui é a mesma do ponto médio. Até botei aqui, ó, x de M é igual ao x do N. Mesma coisa acontece aqui com o ponto B, né? No ponto P, ele tem a mesma abscissa desse ponto B aqui. Então eu coloquei aqui o x de B é igual ao x de P. Ok. Bom, vamos lá. Como esses triângulos são semelhantes, eu posso dividir os lados correspondentes. Como assim? O AP, o segmento AP, ele é a base do triângulo grandão, né? Então, quem é a base do triângulo menor? É o segmento AN. Então, quando dois triângulos são semelhantes e eu divido os lados que são correspondentes, no caso aqui eu dividi AP por AN, a base do triângulo grande pela base do triângulo pequeno, essa divisão aí dá sempre a mesma coisa. Ou seja, eu posso dividir também os outros lados do triângulo. Então, eu posso dividir também o segmento AB, porque que é a hipotenusa do triângulo grande, pela hipotenusa do triângulo menor. Né? Qual é a vantagem de ter feito isso? A vantagem de ter feito isso
é que eu queria que vocês percebessem o seguinte. Quanto é que dá AP sobre AN? Olhem para a figura. AP sobre AN. AP sobre AN, né, dá justamente 2. Né? Dá para provar que esse pedaço aqui tem o mesmo tamanho que esse. Né? Já que a razão de semelhança aí é 2. Ok? A razão de semelhança aqui é só você dividir o lado grande pelo lado menor. Se você dividir AB por AM, né, dá 2. Ou seja, a razão de semelhança é 2. Porque o triângulo grande é o dobro do pequeno. Certo? Então, AP sobre AN dá 2. Ok. Então, a gente pode multiplicar em forma de x. Beleza? E qual é a vantagem de fazer isso? O tamanho do segmento AP... O tamanho do segmento AP dá para a gente determinar. Olha quem é o segmento AP. O segmento AP é daqui, né, para cá. Ou seja, aqui é x de A, aqui é x de B. Então, o tamanho do segmento AP é aquele primeiro caso que a gente viu na aula de manhã, né, na aula anterior. É só você fazer a diferença das duas abscissas. A ideia é parecida com AN. Se você olhar para AN, né? Quem é o segmento AN? O segmento AN é daqui para cá. Aí aqui é x de A e aqui é x de M. Vai dar justamente o tamanho desse segmento AN. Bom, e qual é o tamanho de AN? É justamente x de M menos x de A. Ok? Eu posso inverter, eu posso, na verdade, multiplicar primeiro esse 2 aqui por todos esses caras, né? Aí vai ficar assim. 2x de M menos 2x de A. Para ficar mais organizado, eu vou inverter aqui o lado desses caras. Vou levar esse 2x de M menos 2x de A para o outro lado. Né? Fica assim. Como eu quero as abscissas do ponto médio, né? A abscissa do ponto médio, eu vou deixar esse x de m sozinho aqui no primeiro membro. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou pegar esse menos 2x de a e colocar no segundo membro, né? Aí vai ficar, quando ele vem para cá, vai ficar menos x de a mais 2x de a. Ou seja, menos x de a mais 2x de a dá o quê? Dá só o x de a. Então vai ficar assim, ó, 2x de m é igual a x de a mais x de b. Pega esse 2 aqui que está multiplicando e passa dividindo. Aí você encontra a seguinte expressão. E é a conclusão que eu quero que vocês se liguem, né? O que está dizendo essa expressão aqui para a gente? A abscissa do ponto médio, né, é o quê? Ela é a soma da abscissa do ponto A mais a abscissa do ponto B dividido por 2. Em outras palavras, a abscissa do ponto médio é a média aritmética das abscissas dos dois pontos, né, que são extremos aí do segmento que você está falando. Aí você pode perguntar, bom, e o y de m, né? E a ordenada? A ordenada, você pode fazer um processo parecido com isso aí, quase idêntico, né? Que eu não vou fazer também para não levar muito tempo. Mas o processo é bem análogo e aí você vai encontrar basicamente a mesma coisa, só que agora falando em ordenada, né? A ordenada do ponto médio é a média aritmética das duas ordenadas, né? Dos dois pontos. Então, basicamente é isso. Vou até aqui apagar essas contas aqui para enfatizar o que eu quero falar, né? Então, vamos aqui deixar a figura mais limpa para a gente concluir aqui e fechar o nosso pensamento. Vamos aqui. Conclusão final. Deixar tudo bem limpinho.
Conclusão final. Se você tiver dois pontos, ou seja, se você conhecer as coordenadas dos dois pontos, está aqui. Se você quiser calcular o ponto que está no meio do segmento, basta você fazer a média aritmética das abscissas e a média aritmética das ordenadas. O que é a média aritmética? É você somar os dois valores, né, no caso aí, e dividir por 2. Simplesmente isso. Vamos ver um exemplo com número que aí vocês vão achar maravilha, né? Ó, dados os pontos A, conheço as coordenadas, né? 3 e menos 2. O ponto B, 5 e 4. Conheço também as coordenadas. Vamos calcular as coordenadas de quem? Do ponto médio, do ponto do meio, né? Do segmento. Vamos lá. Bom, o que você vai proceder aqui? Ele quer o ponto médio. Então ele quer a abscissa do ponto médio e quer a ordenada do ponto médio. Quem vai ser a abscissa? Bom, a abscissa vai ser o seguinte. Olhe para as duas abscissas aqui. 3 e 5, né? Então você vai somar as duas e dividir por 2. 3 mais 5 dá 8. Pega esse 8 e divide por 2, dá 4. Então pode ter certeza que a abscissa do ponto médio vai ser 4. Bom, e quem vai ser a ordenada? A ordenada mesmo raciocínio. Só que agora você vai olhar para as ordenadas dos dois pontos que foram formados. Bom, a primeira ordenada é menos 2. E aí você vai somar com 4. E dividir por 2, né? Porque você está fazendo a média aritmética aí, tem que dividir por 2. Menos 2 mais 4 dá o quê? Dá 2, né? E o 2 aqui da formulazinha. 2 dividido por 2 é 1. Portanto, a ordenada do ponto médio é 1. Então, o ponto médio é o ponto 4 e 1, né? Só ilustrando o que a gente quer falar aqui, para a gente não ficar só nos números, né? Eu estou dizendo o seguinte, ó. Se aqui tem o ponto 3 e menos 2, né? Que é o ponto A. E aqui tem o ponto 5 e 4. Né? Pode ter certeza que o ponto que está mesmo no meio aqui vai ser o ponto 4 e 1. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Bem fácil, né? Somente fazer a média aritmética. Vamos lá. Então, seguindo aqui no exemplo 2. Quando tem fração, né, o pessoal geralmente não gosta muito. Então, eu vou fazer aqui um exemplo com fração para não dizer que eu estou só fazendo exemplo fácil, né? Vamos aqui, ó. Dados os pontos, 3 e menos 2, e o ponto menos 1 meio e menos 4. Então, eu conheço dois pontos. Vamos calcular as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Então, quero novamente o ponto médio. Então, como vocês já sabem, quando eu estou falando de ponto, sempre existe as duas coordenadas, né? Que é a coordenada x e a coordenada y. Vamos buscar primeiro aqui a abscissa. Para calcular a abscissa, você tem que olhar as duas abscissas dos pontos. Então, vou olhar aqui a abscissa 3 e somar com a outra abscissa, que é menos 1. Menos 1 meio. Beleza. Então, aí está a soma das duas abscissas. E aí eu vou dividir por 2. Vamos lá. No numerador, você ficou aí com uma soma de frações, né? Esse mais aqui com esse menos vai ficar menos. Então, você vai botar 3... menos 3 menos 1 meio, né? Sobre 2. Ok. Vamos fazer esse 3 menos 1 meio separado aqui no canto. 3 menos 1 meio. Como é que eu faço isso? Aqui subtendo-se que tem 1, né? Então você vai tirar aquele velho MMC. Então aqui é 2. Entre 2 e 1 é 2. Aí você vai fazer o 2 dividido por 1 daqui.
que dá 2, 2 vezes 3 dá 6, menos o 2 dividido por 2 dá 1, né? Vezes 1 daqui dá 1, ou seja, isso aqui dá 5 meios, que é até lógico, né? Se você pegar 3 e tirar metade, né? Se tiver que tirar meio, R$3 menos 50 dá o quê? 2,50, que é justamente aqui 5 sobre 2, né? R$5 dividido por 2 dá 2,50 também, então, beleza. E agora divido pelo 2 aqui da fórmula. Divisão de uma fração por um número, você repete a fração e multiplica pelo inverso do número. O número aqui é 2. O inverso de 2 é 1 sobre esse número, né? 1 sobre 2. Portanto, 5 vezes 1 dá 5. E o 2 vezes 2 aqui de baixo fica 4. Concluímos então que o x do m, né, é 5 quartos. 5 quartos. Beleza. Aí vamos fazer agora a ordenada. A soma das ordenadas, que é a primeira do A é menos 2, mais, e a do B é menos 4. Então você coloca assim, sobre 2. Então o y do m é... Bom, você tem mais e o menos aqui, vai dar menos, vai ficar menos 2 menos 4 sobre 2. Menos 2 menos 4 dá menos 6. Né? E aí pronto, você conclui. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. E fechou, a gente encontrou aí o ponto médio, que é o ponto 5 quartos e menos 3. Então basicamente aqui não fiz nada diferente, que talvez só que fica uma continha mais chata aí, né, quando aparece fração, mas se não aparecer é só alegria, né? Bom, só para ilustrar o problema que fez aí, né, eu coloquei para a gente entender melhor foi quem fez aqui. Basicamente é o que eu já tinha feito antes, ó. Tem o ponto A aqui, que é o ponto 3 e menos 2, tá aqui, ó, 3 e o menos 2. O ponto B está aqui, que é o ponto menos 1 meio e menos 4. E eu queria saber o ponto médio, que é justamente esse aqui, ó. E quem é o ponto médio que a gente achou? 5 quartos e menos 3, que são as coordenadas. E fechou aí o problema, é só isso. Não tem muita dificuldade. Alice está perguntando se o resultado pode ser o número decimal. Pode, Alice, não vai estar errado. Por exemplo, aqui você poderia botar 5 quartos dá quanto? 5 sobre 4, cabe 1, né? Aí aqui vezes 4, 10. 10 para 4 cabe um 2, 1,25. Aí você poderia botar que o ponto seria 1,25 e menos 3. Só que esse uso aqui, Alice, não é um uso tão assim frequente aqui na matemática. A gente sempre gosta, né? Os livros veem muito isso, o Enem, os vestibulares, eles gostam mais da fração. Fica mais fácil até de escrever, né? Você percebe que se você botasse aqui a vírgula, ficaria uma confusãozinha, né? Ó, 1,25 e menos 3. Aí você botar a vírgula aqui, fica um pouco confuso. Então a preferência aqui, não é questão de esteja certo ou errado, é questão só de preferência mesmo, é trabalhar com frações. Beleza, vamos lá. É possível que o ponto médio seja 0 e 0? É possível. Quando você tiver um segmento, por exemplo, imagine que eu tenho 2 pontos e que a soma vai dar 0 aqui, ó. Por exemplo, o menos 2 aqui e aqui o 2. E o 3 e aqui o menos 3, por exemplo. Isso aqui é justamente a origem. Ponto médio desses segmentos aí, ó. Por quê? Porque a soma aqui, ó, vai dar 0. Não, o menos 2 com 2 dá 0, quando divido por 2 dá 0. E o 3 e menos 3 também, quando você somar, vai dar 0, quando divido por 2 dá 0. Então, o ponto médio desses dois pontos que eu estou falando aqui é o ponto 0 e 0. E tem infinitos pontos que tem essa característica. Vamos lá.
Bom, o que a gente vai fazer agora é um exemplo que envolve a questão do ponto médio, mas também envolve a questão da distância entre dois pontos. Vamos tentar entender aqui. Então, vamos calcular o comprimento da mediana, olhe bem essa palavra, relativa ao vértice B do triângulo ABC. Então, está aqui o triângulo ABC, eu ilustrei para ficar mais fácil. Eu estou querendo calcular o comprimento da mediana que sai de B, né? A mediana relativa a B. O que é o comprimento? É o tamanho da mediana. O que é uma mediana? É um segmento de reta, né? Ó, que sai de um vértice e vai até o lado oposto, dividindo o lado, né, ao meio. Ou seja, toda mediana ela chega no ponto médio do lado oposto. Então, para ser uma mediana, o segmento tem que chegar no ponto médio do lado oposto, no ponto do meio do lado oposto. Por que ele pediu a mediana relativa ao vértice B? Né? Porque existem outras medianas no triângulo. Existe uma que sai aqui de C, existe uma que sai aqui de A. Aí ele especificou para não ter que calcular as três. Certo? Então vamos focar aí no que a gente precisa fazer. Bom, eu preciso saber esse comprimento aqui, o MB, né? Eu não sei quanto é que mede a mediana aqui. Eu, sei lá, chama de X aqui. Não sei. Não sei quanto é que é essa distância. O que eu vou fazer? Eu preciso calcular essa distância do ponto M para o ponto B, para eu poder saber o tamanho da mediana. Para calcular essa distância aí, como a gente viu hoje pela manhã, a gente precisa, né, das coordenadas dos dois extremos. Ou seja, eu preciso das coordenadas do ponto B e preciso das coordenadas do ponto M. Você só consegue calcular a distância se você tiver essas duas coisas. Nesse caso aqui, a do ponto B, ok, eu já tenho. Mas eu não tenho as coordenadas do ponto M. Beleza, não tenho. Mas a gente viu como é que faz isso. A gente precisa, antes de calcular essa distância, a gente precisa calcular o ponto médio aqui, né, do segmento AC. Eu preciso calcular aqui o ponto médio. E é isso que a gente vai fazer. Vamos calcular aqui o X do M. Quem é o X do M, né? Vamos com calma. Para calcular o X do M, eu preciso aqui da abscissa do ponto A e preciso da abscissa do ponto C. No caso aqui vai ser 2, né? Mais menos 2. Somando aí as duas coisas. E dividindo por 2. Vamos acelerar essa conta? Isso aqui vai dar 0, né? Acho que todo mundo concorda. Em cima vai dar 0, dividido por 2 dá 0. Então, o X do M aqui, vou apagar e colocar um 0. Agora vamos calcular o Y do M. O Y do ponto médio. Bom, agora você tem que olhar para as ordenadas. Então, você vai pegar aqui o menos 5, somar com o menos 1, que são as duas ordenadas aí dos dois pontos. Acho que a gente também pode fazer essa conta fácil aqui. Em cima vai ficar o que aqui? Vai ficar menos 6, né? Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então pode ter certeza que a ordenada aqui é 0 e menos 3, as coordenadas. Beleza, a gente achou, né, o ponto médio aí. A gente achou o ponto médio do segmento AC. Aí agora, ele não queria isso, mas é necessário achar, né? Porque agora eu vou calcular o comprimento da mediana. Ou seja, eu tenho que calcular a distância do ponto M até o ponto B. E para calcular a distância do ponto M até o ponto B, a gente tem aquela formazinha que a gente viu na aula anterior. A raizona é a diferença das abscissas ao quadrado, né, mais a diferença das ordenadas ao quadrado. Então vamos lá.
Então, o foco aqui tem que ser as coordenadas do ponto M e as coordenadas do ponto B. Ok? Bom, as abscissas aqui é 0 e 4. Então, você vai fazer 0 menos 4. A ordenada do M é menos 3. Do ponto B é menos 3 também. Então, você vai fazer menos 3 menos da fórmula menos 3. Resolvendo aí esses quadrados, né, o que tem dentro do parêntese, vai ficar aqui menos 4 ao quadrado. Aqui dentro desse parênteses vai ficar menos 3 mais, né, porque menos com menos, menos 3 mais 3, que é 0, né? Então vai ficar raiz, menos 4 ao quadrado dá 16. Portanto, aqui, raiz de 16 é 4. Conclusão, o tamanho da mediana, né, do segmento MB é 4. Beleza? É isso aí. Então, para calcular o tamanho da mediana, você faz duas etapas. Primeiro, calcula o ponto médio, depois calcula a distância até esse ponto médio, né? E morreu. Só são duas coisinhas. Vamos lá. Agora vamos falar de baricentro. Que a ideia é muito análoga ao que a gente estava falando. Primeira coisa, vamos ver aqui, ó. Então, sejam A, B e C 3 pontos não alinhados no plano cartesiano. Ou seja, 3 pontos que não estão na mesma reta, né? Um exemplo está aí, uma figura. Está aqui 3 pontos. O ponto A, quando eu digo novamente que tenho 3 pontos, é porque eu conheço as coordenadas dos 3, certo? Então imagine que você tem uma situação em que você conhece as coordenadas de 3 pontos. 3 pontos, quando não estão alinhados, formam um triângulo. E o nosso desafio agora é determinar o baricentro desse triângulo. Bom, alguém sabe o que é um baricentro de um triângulo? Pergunta aí para vocês. O que é um baricentro? Eu falei, mas não disse, não? O que é? Sabe o que é, Matheus? Um baricentro. Não lembro, mas eu já ouvi falar. Certo. A gente já, com certeza, muita gente já escutou esse nome. Alguém sabe? Dou-lhe uma. É o encontro das medianas. É o encontro das medianas, muito bem. Show de bola. Então, o baricentro, vamos tentar entender aqui e contextualizar. Quando você traça, olha que legal, isso aqui é uma coisa bem interessante. Quando você traça as 3 medianas, né, de qualquer triângulo, independente de qual seja, esses 3 segmentos de reta sempre se cruzam num único ponto. Sempre. Né? E esse ponto aí é o que a gente chama de baricentro, que é o ponto G do triângulo. Né? Então, se você quiser encontrar o ponto G do triângulo, é só traçar as 3 medianas. Você sempre acha esse baricentro. A característica interessante desse ponto aí é que ele é o ponto de equilíbrio do triângulo, né? É como se você quisesse achar onde equilibrar, por exemplo, um triângulo no dedo. Né? Você teria que colocar ele mesmo em cima do baricentro, certo? É o ponto de massa, é o ponto de equilíbrio de massa do triângulo aí. Então esse é o baricentro, é o encontro das medianas, certo? Das 3 medianas. E para achar você só precisa traçar 2, né? Porque a outra vem de graça também em cima desse ponto. Então, vamos lá. Então o baricentro é o encontro das 3 medianas, é o ponto de encontro das 3 medianas. E agora o nosso desafio é determinar as coordenadas do baricentro quando eu conhecer apenas as coordenadas dos 3 pontos. Para fazer isso é muito fácil. Eu não vou mostrar isso aqui porque tem muita conta e vai demorar uma eternidade, né? Então vamos colocar só o resultado pronto aqui, fica até mais organizado para vocês. Ó, se você quiser achar a abscissa do baricentro, né? A abscissa do baricentro, basta você fazer a média aritmética, né, das 3 abscissas dos pontos que você conhece. Então,
Se eu conheço o ponto A, o ponto B e o ponto C, então faça a média aritmética dos primeiros números aqui, ó, das abscissas. Fazendo essa média aritmética, ou seja, somando as 3 e dividindo por 3, você vai achar a abscissa do ponto G, né, que é do baricentro. Analogamente, você pode fazer a mesma coisa aí para a ordenada. O y do ponto G, basta você pegar as ordenadas, as 3 ordenadas e calcular a média aritmética. Ou seja, somar as 3 e dividir por 3. Né? Tem um 2 aí, mas é porque eu aproveitei a fórmula. Beleza? Mas é um 3. Então faça a média aritmética que você resolve o problema. Vamos ver aqui uma aplicação bem rapidinha. Então tá aqui, ó. Tenho 3 pontos. Tenho aqui 3 pontos. E quero saber o baricentro. O que a gente vai fazer? Ah, muito fácil. Vamos lá. Calcular o ponto, a abscissa do ponto G, né? Quem é que vai estar aqui? Eu já tenho até uma desconfiança. Vai estar entre 1 e 6, né? Parece que vai dar 2. Vamos ver se vai dar 2. Então, como é que você vai fazer? Vamos olhar aqui para os 3 primeiros valores, ó, para as abscissas. Some as 3 abscissas aí. Então, você vai pegar 1 mais menos 1 mais 6. Divide por quanto? Por 3. Porque eu estou somando 3 coisas, né? Para calcular a média aritmética tem que ser assim. Vamos lá. Aqui em cima, 1 menos 1 dá 0. Aí fica 6 sobre 3. Que no caso aqui dá 2. Então aqui com certeza é um 2. Ó. E a ordenada? A ordenada vai ser o seguinte, ó. Quer saber quem está aqui? É só somar agora as 3 ordenadas. Que é 1 mais 3 mais 4 e divido por 3 também. 1 mais 3 dá o quê? Dá 4, 4 mais 4 dá 8. Vai ficar 8 terços. Né? E aí deixa a fração mesmo. Então, o ponto G vai ser o ponto que 2 e 8 terços. Né? E 8 terços você sabe que dá 2 e pouco, né? Então, justamente, ó, bem aqui. Aqui vai ser 8 terços. E é isso. Então imagine aqui, eu vou construir um triângulo qualquer, tá beleza? Um triângulo qualquer. Minha internet. Tá aqui um triângulo. Né? E aí eu vou traçar os pontos médios aqui desse triângulo. Então, para traçar o ponto médio desse programa é bem facinho. É só clicar em cima dos lados que ele encontra os pontos do meio. Aí eu vou traçar as medianas. O que são as medianas? É um segmento de reta que sai de um vértice, né, e vai até o ponto médio. Então, por exemplo, do B vem até aqui, o ponto médio é uma mediana. Do A vem até aqui, esse outro ponto, que é outra mediana. E olha o que acontece. Essa aqui, será que ela vai passar aqui pelo meio? Ó, com certeza vai. E isso independe do triângulo, né? Ó, eu posso até movimentar o triângulo. Perceba que esse ponto aqui, ele é fixo, né? Eu vou traçar o ponto aqui. Perceba que aqui é o ponto G, né? Ó, esse ponto aqui é o baricentro de um triângulo. Tranquilo? Independente de como eu movo o triângulo, não importa o tamanho desse cara, não importa a posição dos pontos, a interseção das 3 medianas sempre fica grudado, né? E esse ponto é o ponto de equilíbrio do triângulo. Beleza? Bom desse programa aqui é que, não sei se vocês estão vendo, isso acontece para qualquer triângulo, viu, Alice? Não importa o triângulo. Como eu falei, não importa. Não importa o triângulo mesmo. Isso sempre acontece quando você traça as 3 medianas. E outra coisa, né? Falando sobre esse programazinho aqui, ó.
Para geometria analítica ele é muito bom porque você consegue ver o desenho aqui, né, do que está acontecendo, e aqui do lado você tem as coordenadas dos pontos, né? Então, por exemplo, eu tracei o ponto A, as coordenadas dele é 0 e 0. Tracei o ponto B, aí dá as coordenadas tudo bem direitinho. Então, quem quiser dar uma olhada depois aí, o nome do programa está aqui acima, GeoGebra Classic 5.